importante é ter saúde. Você já ouviu ou já disse essa frase, mas o que é tão importante quanto ter saúde em todos os campos de nossa vida? E é por isso que aqui no Saúde Interior, o campo físico, emocional, mental e energético são abordados com tanta relevância em todas as áreas onde o tema é saúde. Meu nome é Patrícia Vilafanha, sou dentista e homeopata. E a TV Interior está em todas as redes sociais e no nosso site tvinterior.com.br. O Saúde Interior está começando. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Interior, o programa que cuida do seu bem-estar integral. Hoje vamos falar sobre dismorfia, como prometido no episódio anterior com a psicóloga Débora Possobon. Seja sempre bem-vinda, Débora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Débora, o nosso episódio passado foi maravilhoso e já abriu portas e janelas para novos temas na psicologia. O que é dismorfia corporal e por que você escolheu esse tema? Bem, a dismorfia corporal ela é um transtorno dismórfico corporal. É quando a pessoa ela não consegue enxergar realmente como ela é. Sempre vai ter alguma diferença naquilo que ela acredita estar como pessoa. Pode ser um defeito que ela enxerga na orelha, uma situação que ela vê de não ter uma simetria dos olhos, ou ela se enxerga mais obesa quando na verdade ela não é. Então tem várias partes do corpo que pode acontecer mais especificamente. Isso vai depender de cada caso, tá? Eu escolhi especificamente esse tema porque já na outra entrevista que nós demos, nós falamos sobre as redes sociais. E uma das coisas que vem se percebendo, aumentando situações de pacientes que estão tendo dismorfia corporal, principalmente em adolescentes, por conta a rede social ela tem muito filtro, ela tem muita cobrança com a questão estética. Então, tudo isso leva a pessoa a começar a se ver de uma maneira diferente. Como ela posta coisas, ela se vê de uma maneira diferente, ela tenta estar sempre, de uma certa maneira, correspondendo aos outros, e não a si própria. E aí isso pode aumentar a proporção e se tornar um transtorno mesmo, dismórfico corporal. As redes sociais, que nem um filtro, a pessoa ela começa a não se reconhecer mais, como sendo, sem ter a pele lisa que o filtro aparenta, né? Dando um exemplo assim. Então, por isso, pela gente ter tratado desse tema anteriormente, eu achei interessante a gente falar mais especificamente da dismorfia agora. É fundamental. Como a dismorfia se difere de uma simples insatisfação com a aparência e como esse transtorno se manifesta no nosso dia a dia, Débora? Então, quando é uma insatisfação com a aparência, que todo mundo às vezes sempre tem alguma questão com a aparência, né? Eu acho que está um pouquinho gordinha ou está um pouco magra demais. Sempre tem. A diferença é, essa pessoa que ela não tem o transtorno, ela vai buscar alguma forma para poder sanar isso, fazendo uma academia, mesmo que seja até através de um procedimento estético. E ela fica satisfeita com isso, ok? Isso já resolve aquele problema que ela queria melhorar ok. A pessoa que tem o transtorno, nunca, a impressão que se dá é que nunca é suficiente. Então, assim, por exemplo, ela faz uma cirurgia plástica, abdominoplastia, mas ela não acha que está o suficiente. Então, ela quer... Sabe a situação? Aí eu vou querer que a minha cintura fique mais fina, vou tirar uma costela. Então, aquilo nunca vai ser suficiente. Ela sempre vai achar um defeito e ela vai sofrer muito por isso. Porque a questão é o sofrimento por trás disso tudo. A pessoa que está insatisfeita com a aparência, ela tem um leve sofrimento, vamos dizer assim. A pessoa que tem uma dismorfia, ela tem um sofrimento muito grande, né? Ela começa
pode entrar num estado de depressão, ela começa a ficar com um comportamento mais obsessivo em cima daquilo, quer dizer, fica repetindo, olhando, querendo a validação das outras pessoas, e isso vai numa sequência gradativa, e vai piorando cada vez mais. Então, essa que é a diferença entre uma pessoa que só está insatisfeita com uma pessoa que está com o transtorno, que é um transtorno que também muitas vezes não passa desapercebido, né, por conta dessa cobrança social sobre padrão estético, muitas vezes passa desapercebido. Quais são as causas da dismorfia corporal e há uma origem específica? As causas, na verdade, a origem ela começa mais provavelmente na adolescência, porque é a fase que se tem uma mudança, né, até, principalmente em meninas, se tem uma mudança do corpo, mais especificamente, mais visível essa mudança do corpo, e tem a pressão social também, que a gente já falou, de querer agradar, de querer ser vista como bonita, e tem a questão também familiar, muitas vezes. Até o círculo social com o qual essa pessoa participa pode influenciar em causar esse transtorno. Se tem uma cobrança muito grande, ou se é um círculo social da qual existe muita comparação, nossa, como você está gordinha, nossa, como você está magra, nossa, como você não está crescendo muito para a sua idade. Então, esse tipo de comentário, de uma certa forma, socialmente falando, pode ajudar, né, e facilitar a ocorrência do transtorno. E muitas vezes cruel. Cruel, porque viver em sociedade muitas vezes é cruel, né? Cruel. Só que se a pessoa é mais sensível e está mais suscetível a isso, ela já tem uma percepção mais, como posso dizer, mais crítica sobre o seu próprio corpo ou sobre a evolução que o seu corpo está tendo, isso pode acontecer com maior facilidade. Sim. A imagem no espelho nem sempre reflete a realidade. Como a dismorfia corporal distorce a nossa percepção? Vamos entender sobre esse tema tão importante logo depois do nosso intervalo. Até já! Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Estamos de volta e vamos aprender mais sobre dismorfia corporal. A Débora traz informações essenciais para quem sofre em silêncio e como buscar ajuda. Débora, existe um grupo específico ou mais vulnerável para esse transtorno? Sim. A fase da adolescência, como eu já havia dito, é um grupo mais vulnerável por conta do período de inserção, né, mais especificamente inserção social, de aceitação. É um grupo que também está mais diretamente ligado em rede social, então pode sofrer, e começa por aí. Mas isso não significa que não possa se iniciar esse transtorno numa fase adulta, em decorrência de algum tipo de trauma ou algum tipo de situação que leva a pessoa a ter um olhar mais crítico sobre o seu corpo, sofrer com isso, começar a fazer mudanças mais drásticas, porque não consegue se ver como deveria estar, né, se vendo, mesmo que outras pessoas falem que está tudo bem, que não tem nada de diferente, essa pessoa não consegue, é como se ela não conseguisse realmente enxergar, ela vê de uma maneira completamente diferente. É aquilo que, às vezes, se você pesquisa imagens sobre dismorfia, passa sempre uma pessoa, né, com um corpo normal, mas ao se ver no espelho, o corpo está deformado. Então, a gente está falando de corpo aqui, mas isso pode ser de alguma parte específica, tá? Então, assim, essa pessoa, ela vai ter um sofrimento muito grande com relação a isso. Ela vai começar a perder um pouco a sua identidade, a identidade de como ela é, né? Então, ela começa a ter muitos prejuízos emocionais, sociais. Ela já começa a ficar uma pessoa mais introspectiva, ela pode ter que tentar forçosamente estar se arrumando mais, o tempo inteiro estar em alerta para verificar como que está a sua aparência, ser muito criteriosa ao escolher roupas. Então, isso gera um sofrimento em silêncio, um sofrimento muito grande e que desgasta demais a pessoa. Como a dismorfia pode afetar a autoestima e a saúde mental da pessoa? Então, através desse processo todo de esforço grande para poder corresponder, se ver de uma maneira um pouco melhor e entender que ela pode estar sendo aceita ou não, né, no meio em que ela vive, ela pode começar a entrar num processo de depressão, porque ela começa a se cobrar demais com relação a isso. E até tem um artigo que eu li sobre, para trazer para as pessoas aqui, que é na Revista Brasileira de Psiquiatria, que tem estudos que estão associando até como se fizesse parte do TOC, a dismorfia corporal, ou se ela fizesse parte do TOC, porque tem muitos sintomas que são semelhantes. Por exemplo, a pessoa ela começa excessivamente a se vigiar, para ver se está tudo bem. Por exemplo, se ela entende que a pele dela não está boa, ela pode excessivamente procurar dermatologistas, fazer tratamentos de peles, de coisas que podem acabar prejudicando. Então, é a mesma coisa da situação de uma pessoa que tem o TOC e ela precisa estar verificando, mesmo que a tranca esteja fechada, ela precisa estar verificando o tempo todo que a tranca está fechada, porque ela não acredita que está.
Então, eles entendem que alguns sintomas e prejuízos emocionais são iguais, são semelhantes à da pessoa que tem, porque não deixa de ser um transtorno que leva a uma obsessão sobre o seu próprio corpo. Né? Como também essas pessoas que estavam se tornando um vício, talvez, não sei se é a palavra correta, da harmonização facial, que nunca está contente com absolutamente nada, e sem expressão. Assim, é delicado falar sobre isso, mas o que acontece? O ser humano em si, ele repete padrão. Então, essa situação de estar vendo... A rede social, a gente fala muito de rede social, mas é que assim, na rede social ela faz o quê? A informação ela é passada de uma maneira muito mais rápida do que se não tivesse uma rede social. Então, o ser humano, a partir do momento que ele está ali, sendo exposto àquilo, ele vai começar a olhar e ver que muitas pessoas estão fazendo a harmonização. Aí ele já tem uma questão que ele olha para si e já vê que não está tão feliz com isso, ou seja por achar que está envelhecendo, ou seja por achar que o rosto não é tão simétrico. Aí começou, né? Teve um boom da harmonização, todo mundo parecendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, né? Ficou todo mundo muito parecido, porque segue-se o mesmo processo, né? De deixar o quê? A palavra já diz, harmônico, que é simétrico. E a gente tem que entender que, enquanto indivíduo, a gente não necessariamente foi feito para ser simétrico, né? Algumas pessoas têm um rosto simétrico, mas nem todas as pessoas têm. E talvez essa característica que faz com que você seja diferente, mas no sentido bom, no sentido de identidade. Ó. Eu tenho uma característica de nariz assim, de olho assim, de orelha assim. Então, isso é que difere. E a pessoa, ela começa, a partir do momento que ela tem uma dismorfia, ela começa a perder isso, né? Ela fica na busca de uma perfeição tamanha, ela começa a perder totalmente a referência do que é o bom para ela, né? Sim, e também na odontologia eu posso dizer que a procura pelos dentes super brancos, as lentes de contato, está se perdendo a identidade também do sorriso, porque está todo mundo sorrindo igual. Né? Exatamente. E aí, quando uma pessoa quer ter um sorriso natural dela, que é o dente que ela nasceu, que ela tem, lógico, tratar, tudo bem, mas ela começa a olhar, se ver de uma maneira que tá tudo errado, não me encaixo mais socialmente, porque eu não tenho meu dente reto e branco, né? Então, assim, parece uma coisa simples, mas para uma pessoa que é suscetível e que tem a dismorfia, ela vai sempre buscar a perfeição. E é uma perfeição idealizada, isso que eu quero frisar. Não é uma perfeição real, é uma perfeição idealizada. E nunca é o suficiente. Sim. Que tipos de comportamento podem indicar que alguém está lidando com esse transtorno? O excesso de... Às vezes a pessoa ela se mostra mais insegura, ela pergunta muito, por exemplo, se ela tem vou dar um exemplo aqui da orelha, uma orelha um pouquinho aberta, né? Ela já começa a perguntar, se ela prende o cabelo, ela tenta esconder. Primeira coisa que ela faz é tentar esconder. Aí, ela está sempre perguntando para o colega ou para alguém próximo se está aparecendo a orelha dela. E ela vai o tempo todo no banheiro excessivamente verificar e se arrumar para que esse defeito, que ela julga como um defeito, que para as pessoas é imperceptível, ela tem que estar sempre fazendo esse movimento. A pessoa, ela começa, em casos mais graves, ela pode começar a se isolar socialmente, porque, não vou para um restaurante porque, eu não estou bem fisicamente para ir para um restaurante, eu não tenho uma roupa adequada para que eu aparenta estar bem. Ela começa a ficar mais irritada a algum tipo de comentário, ela não aceita muito quando alguém quer mostrar para ela que talvez isso esteja sendo de uma maneira um pouco mais exagerada, então requer muita paciência das pessoas que convivem com a pessoa que tem a dismorfia. Então, são vários sintomas que vão... Na verdade, o que tem que se observar é a frequência com que isso acontece, porque não é só porque uma pessoa uma vez olhou e está querendo perguntar como que ela está, quer dizer que ela tem uma dismorfia corporal. Não, a gente tem que observar a crescente, assim, o excesso de vezes com que ela tem esse cuidado excessivo, né, com relação ao seu próprio corpo ou à sua própria imagem.
Qual é o impacto da dismorfia corporal nas relações interpessoais e também na vida profissional? Então, muitas vezes, no trabalho, a pessoa ela pode não conseguir, dependendo do trabalho que ela faz. Se é um trabalho que ela tem que se relacionar mais com outras pessoas, ela pode começar a não conseguir fazer esse trabalho, porque ela se sente insegura, porque ela tem muito medo do julgamento do outro. Tem vários fatores, mas uma coisa que eu queria salientar, que eu esqueci de falar da outra vez, também é da questão, além da dismorfia corporal, em homens é mais comum a dismorfia muscular, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Sim. O que leva também muitos homens a se ver, olhar para modelos e pessoas de revista ou de televisão e ver aquele corpo musculoso, bem trabalhado. Então, essa pessoa ela começa também a pensar que ela não está suficiente para isso. Então, ela começa exageradamente também, que é um perigo, a fazer uso de anabolizantes ou alguns métodos mais invasivos para conseguir ter aquele corpo desejado, que muitas vezes nem sempre chega onde ela quer. Sim. Então, assim, voltando à sua pergunta, isso pode atrapalhar também, porque a pessoa pode adoecer, dependendo do que ela usa, ela começa a faltar do trabalho, ela começa a não conseguir interagir mais com os amigos, ela começa a se isolar, a deprimir, ela começa a se tornar uma pessoa, talvez, às vezes, vista como chata, porque ela está sempre questionando como ela não consegue enxergar mais nada que não seja ela. Né? E não no sentido narcísico da coisa, mas no sentido de querer estar sempre se mostrar de uma maneira a ser aprovada pelo outro. Né? Sim. Você se olha no espelho e sente que algo está errado, mas será que está mesmo? A dismorfia corporal vai muito além da vaidade. Na volta do intervalo, vamos falar sobre dismorfia nas redes sociais e também sobre os filtros. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta, às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. O problema não está no espelho, mas na forma como nos vemos. Como reconstruir uma relação saudável com o nosso corpo? Nossa conversa com a Débora segue com mais insights valiosos. Débora, falamos sobre as redes sociais no programa passado, que nos levou a abranger esse tema de hoje. Qual é o papel das redes sociais na construção de uma autoimagem distorcida e como diferenciar o uso saudável das redes sociais de um consumo prejudicial para a nossa autoimagem? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que rede social, quem participa de rede social, quem constrói uma rede social são os seres humanos, os próprios humanos. Então, primeiramente, a gente tem que ter esse olhar da sua responsabilidade. Quando você vai ser um influencer ou você quiser trazer algum assunto a respeito da parte de beleza, você tem que ter essa responsabilidade com relação aos demais que estão assistindo. Então, a rede social, ela pode ter uma influência positiva, mas ela pode ter uma influência muito negativa, né? A partir do momento que até a própria pessoa que está ali, né, você se maquiar para você aparecer num vídeo, ok, tudo bem, isso faz parte do autocuidado. Agora, quando você usa excessivamente filtros, você está mostrando para outra pessoa o quê? O que você está passando da imagem? Que você vai ser só aceito se você estiver perfeito, se a sua pele estiver lisa como um filtro. Até teve uma campanha, há um tempo atrás, não faz muito tempo, hashtag sem filtro, né? Que assim, porque o que estava acontecendo? Muitas atrizes, às vezes, mostravam o rosto delas sem o filtro e recebiam uma enxurrada de críticas. E, na verdade, a gente tem que entender que o nosso normal é ter alguma mancha, é ter alguma situação na nossa pele, é o normal da nossa pele. E o envelhecimento também ele faz parte do nosso contexto de vida, né? Então, quando uma pessoa ela tem um excesso de acesso à rede social e ela começa a olhar para muitos conteúdos que trazem essa necessidade dessa perfeição, essa necessidade de estar com o corpo sempre impecável, um excesso de filtros, essa pessoa que está suscetível a ter o transtorno, ela começa a ver que ela precisa fazer algo e ela não consegue mais se ver da maneira como ela tem que se ver. Então, a rede social, ela pode impactar, sim. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é importante todo mundo tem esse poder de limitar o uso. Não digo não usar, mas limitar o uso e filtrar o que vai ver. Eu acho que cada um pode fazer. Se aquilo está fazendo mal, está te causando um certo desconforto, está sentindo que você não está conseguindo mais viver de uma maneira como vivia, e a relação com o seu corpo mudou, então diminui um pouco do conteúdo que você está vendo que pode estar impactando nisso. Eu acho que é por aí. Sim. O consumo excessivo de imagens editadas ou de filtros podem piorar a dismorfia corporal? Piora, como eu disse, pior. Para quem já tem, piora. Principalmente se for alguma situação específica que ela tenha dismorfia. No caso de uma pessoa que tem uma dismorfia muscular, sendo homem ou mulher.
Quando ela olha as pessoas que fazem halterofilismo, gente, eu estou querendo dizer o seguinte, não estou criticando quem faz e quem é adepto do halterofilismo, mas ela começa a querer um ideal que muitas vezes não está dentro da realidade dela. E ela pode até, se financeiramente ela não tem o mesmo recurso, ela pode até buscar recursos de uma maneira que venha a ser prejudicial para a própria saúde, para poder conseguir chegar num objetivo do que ela enxerga que o corpo dela tem que chegar. Né? Então, é muito complicado e é complexo também, né? Quando a gente fala com relação à rede social e à referência. Né? Quando a gente está falando aqui de doença mental, né? Então, não é de uma visão clara sobre eu consigo distinguir aquilo que eu quero, o que eu não quero. A pessoa que tem a doença mental, ela já tem essa dificuldade com ela mesma. Então, quando o que ela olha no mundo fora, que é a referência na rede social, vai piorar e muito, né? Porque é o que ela tem como referência. Especialmente para os jovens, como a educação sobre a diversidade corporal pode ajudar na aceitação da própria imagem? Isso é importante. Isso é feito até mesmo em consultório, quando se faz o tratamento para dismorfia. Né? Você tem que ter uma ideia que cada pessoa tem um corpo. Né? Geneticamente falando, nós somos misturas. Né? Então, não dá para ser padrão. Né? Todo mundo tem o mesmo corpo, todo mundo... Então, uns vão ter o ombro mais largo, outros vão ter a perninha mais grossa, outros vão ter a perna mais fina. Então, assim, o que a gente faz até na psicoterapia é olhar para esse corpo e olhar para o que esse corpo pode te dar de bom. Então, essa aceitação do seu corpo. Né? O que você quer melhorar, mas melhorar de uma maneira positiva, com práticas positivas. Por exemplo, vamos praticar uma atividade física, se você sente que talvez tem alguma coisa que você queira mudar, e devagar, né, questionando, olhando para aquilo que a pessoa sente, principalmente dando um lugar de fala para ela sobre o que ela sente com relação a como ela vê esse corpo, construir uma identidade real do corpo dela. Né? Então, a psicoeducação ela é muito importante nessa hora. Né, para a pessoa ter uma ideia do tipo, eu não vou conseguir, por exemplo, ter um ombro mais fininho se eu já nasci com uma ossatura. Não tem como, né, vai quebrar o osso, vai fazer. Então, a pessoa tem que entender que ela pode se sobressair de outra maneira e aceitar mesmo como ela é, porque é bonito também. Sim. O diverso, ele é bonito, não precisa ser igual para ser bonito. Né? E também nas inclusões nas escolas, não é? Sim, que é muito importante. É muito importante. Né? Não é? A pessoa que tem uma tendência já a ser um biotipo um pouco mais gordinho, ela tem a sua beleza e muita beleza nisso. Né? Não tem que ser uma pessoa extremamente magra para ser bonita, não. Né? Então tem que trabalhar essa aceitação, né? Que é muito importante. Respeito pelo corpo, Sim, né? Pelo corpo e pelo próximo, né? Eu acho que o entorno também ele é responsável por ter esse cuidado com o outro, eu acho, tanto na família quanto nos lugares, trabalho, escola, tudo que se relaciona. Sim. Há prevenção para a dismorfia corporal? Então, teoricamente, assim, a gente não se fala de prevenção, mas o que a gente fala é de uma construção, desde criança, para essa criança não receber nenhum tipo, evitar comparações. Né? O seu cabelo é assim, o seu cabelo é diferente da fulana. Então, assim, evita comparações, isso pode ser uma prevenção. Trabalha a autoestima dessa criança, que ela é linda como ela é, né? Se a pele dela é morena, é clara, seja o que for, é uma pele linda, ela é linda do jeito que ela é. Então, assim, trabalhar a questão da autoestima dessa criança desde cedo leva ela a uma autoconsciência mais bonita, uma consciência, assim, de que não existe feio nem bonito. Eu sou bonita. Eu me sinto bonita. Então, assim, eu tenho que ter esse olhar carinhoso comigo mesma. E também, né? as fases das crianças, né? Porque chega no consultório muita mãe, muitos pais, que a criança nem tem idade para colocar aparelho ainda e pedem para colocar aparelho e a criança,
o dentinho nem terminou de nascer. É o Quer dizer, respeito. não está nem formado. É o respeito pela fase. A gente tem que trabalhar. É complexo mesmo, porque a gente fala de um todo, né? Então, assim, quando essa criança ela está em desenvolvimento, então aquilo que você fala não tem como não impactar na forma como ela vai se ver, porque ela vai estar buscando o reconhecimento do outro no desenvolvimento social dela. Então, assim, em vez de você dizer para uma criança do tipo, você cresceu, você engordou, você emagreceu, você pode dizer como você está linda, ou como você está linda, faz tempo que eu não te vejo. Conta para mim, né, como que está na sua escola, fale de outras coisas, traga outros assuntos, não precisa focar especificamente na imagem, tá cabelo mais loiro, tá cabelo mais curto, cortou o cabelo, o que você fez? Né, esse tipo de comentário que a gente costuma dizer que antigamente as tia mais velha costumava fazer isso, e isso não era nem falado, né, esse tipo de assunto não era falado, então a pessoa ela olhava para aquilo e falava, poxa, minha tia disse que eu tô gordinha, então eu tô errada, né, e na verdade não, às vezes elas entendiam que era um elogio, e na verdade era uma forma, estava agredindo a criança, né, então a gente tem que tomar, isso que é prevenção, é tomar esse cuidado de como falar e do que falar para o outro, né. Sim. Um corpo perfeito ou uma ilusão dolorosa? O impacto da dismorfia corporal na autoestima e na saúde mental é mais profundo do que podemos imaginar. Não saia daí, porque a conversa continua já já. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. A aceitação e o autocuidado são chaves para uma relação saudável com a nossa imagem. Seguimos a conversa mais que necessária sobre dismorfia corporal e os caminhos para a superação. Como os amigos e a família podem apoiar alguém que sofre com esse transtorno, Débora? Sim, primeiro, bastante paciência tem que ter. Observar, se observar algum tipo de alteração, né, no comportamento dessa pessoa, e primeiramente tentando conversar, não julgar, mas uma conversa aberta, deixar claro que tem todo o apoio possível, se aquilo tiver, deixar essa pessoa falar do que ela está sentindo a respeito disso, se isso está sendo um incômodo para ela. Eu acho que assim, tem que ser uma conversa bem delicada, sem julgamento, em primeira instância, sem julgamento. E sempre deixar claro que essa pessoa não está sozinha, que se ela precisar de ajuda, ela pode contar, que vão buscar juntos uma forma de apoio, ou de tratamento, ou de algo. Se essa pessoa aceitar também. Agora, se perceber que a pessoa não aceita, está em negação, e está piorando o quadro, aí a gente entende que é importante deixar, né, ter uma conversa um pouco mais franca e procurar um profissional quanto antes, porque... Perfeito. A dismorfia corporal pode evoluir ao longo do tempo? Sim. Pode chegar porque, assim, o que a gente pode colocar? A pessoa vai estar sempre se vendo de uma maneira como não pertencente, como tendo um corpo distorcido, como tendo algum defeito, ela vai estar sempre vendo isso. O que pode piorar? É como ela lida com isso se ela não tiver um tratamento, né? Ela pode buscar meios que podem ser prejudiciais à própria saúde, ela pode fazer uma transformação tão radical do seu próprio corpo e ficar totalmente deformada mesmo. Aí sim a gente começa a olhar, a pessoa começa a ter uma deformação em busca de uma perfeição. Então, assim, isso pode ser em casos mais graves. O que se pede, né, na nomenclatura? Ter o apoio da parte da psicologia, se ela conseguir esse apoio, consegue meio que reduzir esse avanço. Mas sim, pode ter um avanço se não tiver tratamento. Pode piorar. Sim. Piorar em outros sentidos, né? Físicos e tudo mais. Sim, e afetar a parte também financeira, né? Porque ela se descontrola. Sim, exatamente. Entra numa compulsão mesmo, pode gastar compulsivamente com cirurgias, entre outras coisas. Quais são os riscos de um diagnóstico tardio e qual o tratamento mais adequado? O risco do diagnóstico tardio é que se às vezes a pessoa já está adoecida por conta dos excessos. Eu acho que esse é o maior risco. Adoecida em todos os sentidos, né? Fisicamente, emocionalmente, pode ter entrado numa depressão profunda. Aí, que nem tem alguns casos até de pessoas com dismorfia, que pode levar a um quadro. Quando a pessoa se vê com excesso de peso e não tem, pode levar a quadros de anorexia. A anorexia ela é muito séria, grave, é severo. A pessoa pode chegar a ter um quadro de desnutrição grave,
vir a óbito. Então, por isso que tem coisas que é importante fazer o tratamento correto, que seria ajuda de um psiquiatra para tomar uma medicação correta, que seria antidepressivos, né, que ajudariam, e em alguns casos também neurolépticos, que as pessoas falam que seriam os psicotrópicos, né, que vai trazer essa pessoa para ter uma visão mais próxima da realidade possível, né, e o tratamento da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a mais recomendada, porque é onde a gente trabalha com os pensamentos, vai confrontar mais o que ela sente, como ela se vê. Então, vai trazer toda uma técnica que vai ajudar essa pessoa a ter um entendimento melhor da doença e como também está criando estratégias para não se prejudicar e não piorar o quadro. Sim. Débora, deixe uma mensagem para quem sofre com a dismorfia corporal ou que conhece alguém que enfrenta esse transtorno. Eu gostaria de deixar uma mensagem, primeiramente, para os adolescentes. É assim, você está começando, né? É uma fase que você está começando a se inserir na sociedade. O seu corpo está em mudança. Então, olhe para esse corpo como sendo uma joia preciosa que pode te dar tudo de bom que você pode ter na vida. Então, assim, cuidar dele é importante, mas não criticá-lo, não puni-lo, porque é ele que está te levando para onde você quer ir, é ele que está te trazendo essa referência, assim. Então, você pode, se você quiser melhorar em algumas coisas, ok, mas se você perceber que essa sua percepção da realidade ela está sendo exagerada, peça ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, né? Peça ajuda para o seu pai, para sua mãe, para alguém que seja responsável, ou se é um adulto, procure um profissional. Se você tiver dúvida de que você está passando pelo transtorno de dismorfia corporal, procure uma ajuda profissional para tirar a dúvida se é isso mesmo e fazer o melhor tratamento possível para que você não tenha nenhum prejuízo no futuro, né? E, acima de tudo, ame-se, né? Em primeiro lugar, e você nunca jamais está sozinho. Sim, né? Sempre tem essa ideia. Hoje demos um passo importante para entender que a beleza não está no espelho, mas na forma como nos enxergamos. A dismorfia corporal é um desafio real, mas com a informação, com o apoio e com o acolhimento, podemos transformar essa relação com a nossa própria imagem. Se você ou alguém próximo sofre com isso, procure ajuda. No Saúde Interior, acreditamos que o bem-estar começa de dentro para fora. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. E lembre-se, no final das contas, o importante é ter saúde. Tchau, tchau.